Olá, pessoal. Cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Gente, não sei se vocês têm recebido as notificações dos novos vídeos aqui do canal. Eu conversei com algumas pessoas que seguem o canal que não receberam. Então, gente, se não estiver recebendo, ativa lá para receber as informações, tá bom? Bom, vamos lá. Estamos estudando o capítulo 21 do livro do Apocalipse. Nos primeiros versos que vimos no vídeo anterior, João vê a nova Jerusalém descendo do céu, a santa cidade. E neste momento, Deus faz uma promessa maravilhosa, dizendo que enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que nunca mais existirá dor, morte ou qualquer sofrimento. Ele fará tudo novo. Nós teremos uma nova natureza, um corpo celestial livre de toda consequência do mal em nossas vidas. Vimos que os salvos, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, terá a vida eterna ao lado de Jesus Cristo. E aqueles que não são salvos enfrentarão a segunda morte, que é a punição por todos os seus pecados. É o momento onde Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras, segundo a tudo aquilo que praticou em vida. Cada pessoa será julgada de acordo com a lei de Deus. Bom, vamos começar a leitura? Apocalipse 21, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. No versículo 7, Deus afirma que todos aqueles que o receberam, todos aqueles que creem na palavra de Deus, que creem que Jesus é o Filho de Deus, que decidiram viver segundo a vontade de Deus, segundo a lei de Deus, porque reconhecem nela a perfeição da criação de Deus, todos estes herdarão todas as bênçãos dos céus, herdarão o reino de Deus e viverão com ele por toda a eternidade. Deus nos recebe como filhos e para sempre estará com a gente. Porém, e infelizmente sempre existe um porém, o versículo 8 traz condições ou características de pessoas que não herdarão o reino de Deus, que ficarão fora do paraíso. Vou dizer cada uma e tentar explicar um pouco cada uma delas, tá bom? A palavra diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Quem são esses tímidos? Será que uma pessoa que é mais retraída, mais calada, ficará de fora do céu? Porque Deus só aceita pessoa extrovertida e animada? Claro que não, né? Esse tímido tem a ver com falta de convicção em sua fé. Uma pessoa que não se posiciona em relação à sua fé. Não no sentido de discutir sua fé com outros, mas seriam aquelas pessoas que vivem em cima do muro, sabem? Dizem que creem em Deus, mas ao mesmo tempo não vivem segundo a sua fé. Não têm convicção dela, não se entregam totalmente a Deus. Esses tímidos na fé, vamos dizer assim, ficarão de fora porque não estão firmados em Deus, não tiveram sua vida transformada pelo amor de Deus, porque dizem que creem em Deus, mas não foram moldados segundo a lei de Deus. Continuando, a palavra diz que os incrédulos ficarão de fora. Incrédulos são as pessoas descrentes, que não creem na palavra de Deus, que realmente não acreditam em Deus e por isso vivem segundo as suas convicções, distante de Deus, porque não o aceitaram em sua vida. Tem mais, os abomináveis, que são aqueles que praticam obras
ou vivem na prática de coisas que Deus não tolera, Deus não aceita, porque é totalmente contrário àquilo que Ele criou para nós. Vamos ler o que a palavra de Deus diz sobre isso, sobre o que é pecado? Vamos lá. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Uma pessoa efeminada é aquela que perde as características masculinas, assumindo outras do sexo feminino. Nem os sodomitas. Essa prática sodomita está ligada à relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. Nem os ladrões, nem os avarentos. Avarentos são os que depositam toda a sua confiança no dinheiro, nas riquezas, que é mão de vaca mesmo, só quer acumular riquezas e é incapaz de ajudar o próximo. Nem os bêbados, aqueles que vivem no vício da bebida, sabe? Que tem na bebida sua forma de escape do mundo. O ato de beber se torna quase que uma idolatria. Nem os maldizentes. Maldizentes são aqueles que vivem falando mal um dos outros e de tudo. Da sua boca só sai palavras malignas, palavras que não edificam, palavras que ofendem e que escandaliza a todos os que estão ao redor. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então percebam que a palavra está dizendo aqui que essas práticas do pecado, que essa vida de pecado que muitos levam, pode ser mudada. Porque quando nos entregamos a Jesus Cristo, quando cremos que Ele e apenas Ele tem autoridade para perdoar os nossos pecados, ficamos livres da condenação. Esses pecados que cometemos será esquecido, mas claro que a nossa conversão a Deus se justifica quando deixamos de praticar esses pecados. Se continuamos na prática deles, o que estaremos mostrando para Deus é que na verdade não cremos nele. O versículo 8 de Apocalipse que lemos continua dizendo: os homicidas são aqueles que cometem assassinato, vivem uma vida de maldade interior e desejam o tempo todo fazer mal aos outros. Tem também os que se prostituem, que vivem nessa prática de prostituição e adultério. A palavra diz que quando o homem se relaciona com uma mulher, eles se tornam uma só carne e um participa dos pecados do outro. Então a relação fora do casamento, fora daquilo que Deus estabeleceu, se torna um pecado, porque um passa a participar do pecado do outro, e isso é considerado prostituição. Também, e quanto ao adultério, que é o ato de traição, Jesus disse em Mateus 5: ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerá adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Essa questão do adultério, o que Jesus ensina é que vai além do ato da traição. Que quando o homem ou uma mulher cobiça outros ou tem aquele olhar de desejo por outros, em seu coração já cometeu adultério. E ao contrário do que muita gente pensa, que é possível sim o homem viver sem desejar outras mulheres. Uma coisa é admirar uma mulher por sua beleza e tal. Uma mulher bonita, sendo bonita, ela chama atenção, isso é claro. Mas uma coisa é admirar, outra bem diferente é o desejar. Colocar em nossa mente o pensamento que vai além da admiração. E esse tipo de coisa
podemos estender também para a pornografia, que ao se alimentar com esse tipo de conteúdo, vamos dizer assim, nossa mente, o nosso desejo se inclina para os prazeres da carne. Queremos satisfazer os nossos desejos, e isso nos leva a uma condição de pecado, de algo que Deus não quer para nós. Deus criou um relacionamento saudável, digno entre homem e mulher. Isso não quer dizer que seja um relacionamento chato, muito pelo contrário, porque muitas vezes achamos que o pecado é legal, é divertido, é uma aventura, e aquilo que é saudável, que é digno, é coisa ultrapassada, coisa da geração passada, que é cheio de regras e chato de viver. Mas não é bem assim. Tudo que Deus criou para nós é o melhor. E se vivermos segundo a vontade dele, com certeza vamos deixar de ter muitos traumas e consequências que o pecado traz em nossa vida. E é isso que Deus espera de nós, porque aqueles que vivem nessas práticas pecaminosas não entrarão no reino de Deus, porque estão mostrando com a vida que não aceitam a lei de Deus. Vamos lá, continuando. Aos feiticeiros. Quem são esses feiticeiros? São aqueles mágicos do passado? Não, né? Os feiticeiros são aqueles que praticam obras de adivinhação, curandeiros, invocam espíritos para fazer todo tipo de rituais espirituais, enfim, todos aqueles que usam de meios espirituais e rituais, vamos dizer assim, que exploram a crença das pessoas. É uma forma de feitiçaria. Esse tipo de prática manifesta sim coisas sobrenaturais. Dizer que nada acontece e tudo é fingimento seria uma ignorância da nossa parte. Mas estas manifestações ou estes sinais que muitas vezes acontecem não têm relação com Deus. E isso podemos afirmar, não sendo por intolerância religiosa ou preconceito, podemos afirmar que tais coisas não são de Deus, porque a palavra diz isso, que o mover do Espírito Santo em nossa vida tem como propósito nos convencer acerca do pecado, da justiça e do juízo de Deus sobre as nossas vidas. Em outras palavras, o Espírito Santo age em nossa vida para nos aproximar de Jesus Cristo, para revelar a Cristo, para nos ensinar a respeito dele e trazer consolo sobre as nossas vidas. O Espírito Santo não age para fazer show. Não vimos isso em Jesus e certamente não vemos isso no manifestar do Espírito Santo. Quem se mostra de uma forma extravagante, querendo enganar as pessoas ou confundir as pessoas, é o diabo. E isso é muito claro na palavra de Deus. Quando lemos em Tessalonicenses, onde diz que o anticristo se levantará e fará grandes sinais, grandes milagres e enganará a todos que não são salvos, porque fará grandes sinais e podemos supor que serão sinais sobrenaturais também. Bom, por fim, a palavra diz que os idólatras e mentirosos ficarão de fora do paraíso e enfrentarão a segunda morte. Idólatra é todo aquele que adora a outros deuses, que venera imagem, que depositam a sua confiança e crença em imagens e deuses que não existem, e também rendem adoração a pessoas. Muita gente venera outras pessoas, tem uma admiração que foge da realidade. Esse tipo de vida, esse tipo de prática de idolatria afasta as pessoas de Deus. Elas colocam sua crença, sua confiança em outras coisas, amam mais as outras coisas do que a Deus. E mentirosos são aqueles que vivem na prática da mentira. Todos nós já contamos mentira na vida e provavelmente uma vez ou outra podemos contar mais alguma mentira. Mas existem aqueles que vivem na prática da mentira.
Tudo que conta não corresponde com a realidade. Eu mesmo já conheci algumas pessoas assim. Contam mentiras com a maior naturalidade. Parece que a própria pessoa acredita na mentira que está contando. E na primeira carta de João, ele expõe isso de uma forma muito direta. Ele diz que aquele que vive na prática da mentira não tem Deus como Pai. Enfim, para finalizar, o que a palavra nos diz é que as pessoas que vivem na prática do pecado, que não se arrependem deles, não compreendem que são pecadores e que precisam de Jesus para se salvarem. Pessoas que muitas vezes dizem acreditar em Deus e na salvação, mas não vivem de acordo com a sua fé, não vivem de acordo com a vontade de Deus, não escutam a repreensão do Espírito Santo, não refletem sobre a vida que estão levando e não têm o desejo de mudar, de ser transformado pelo agir de Deus. Essas pessoas não herdarão o reino de Deus. E gosto de enfatizar isso, que não é porque Deus é ruim, Deus ele é justo, e se as pessoas hoje não querem viver segundo a vontade de Deus, ele não irá obrigar ninguém a isso no céu. Se as pessoas não querem estar ao lado de Deus hoje, Deus não vai forçar ninguém a estar em sua presença por toda a eternidade. Então a promessa que Deus tem para nós é algo maravilhoso, infinitamente melhor do que a gente pode imaginar e merecer, porque sendo bem realista, nós não merecemos tudo aquilo que Deus preparou para nós. Mas o amor dele pela gente é maior que tudo. Então temos essa chance. A escolha é nossa e ninguém pode tomar essa decisão por nós. Não existem desculpas que podemos dar que alguma situação impediu a gente de crer em Deus. A escolha que devemos ter é hoje, viver de acordo com a nossa fé, crendo que Deus está em nossa vida e age em nossa vida, reconhecer nossa total dependência nele, entender que por nós mesmos nada podemos fazer, mas se a gente entregar o nosso caminho, a nossa vida ao Senhor, o mais ele fará, ou melhor, tudo ele fará ao nosso favor. Isso não significa que iremos receber tudo que a nossa ganância espera, mas significa que ele nos suprirá em tudo o que realmente precisamos e principalmente vai se revelar a nós e nos preparar para herdar o teu reino. Espero que o Senhor se manifeste a nós e que todos nós possamos viver de acordo com a sua palavra, para que herdemos o reino de Deus, sejamos chamados filhos de Deus, porque caso isso não aconteça, e isso é uma decisão nossa, se não aceitamos a salvação, o que está reservado é o lago de fogo que foi preparado para Satanás e seus anjos. Que o Senhor derrame bênçãos e entendimento sobre a nossa vida. Que o Espírito Santo de fato nos convença acerca dessas palavras e nos conduza a Jesus Cristo, entendendo que Ele é o autor da vida e nele somos libertos de todo o pecado. Sei que parece palavras repetitivas, mas gente, precisamos entender de uma vez por todas isso, porque a gente não pode viver nossa vida achando que não existe consequência do pecado. Lemos aqui que a palavra de Deus é bem clara a respeito disso, e são muitas passagens falando sobre isso. Não podemos aceitar como normal aquilo que a palavra diz que é pecado, que é abominável. Isso não significa que iremos discutir com outras pessoas. Não é isso, mas significa que não podemos nos contaminar, não podemos ser tímidos em nossa fé. Temos que ter convicção daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E para isso precisamos viver com uma visão do reino de Deus. Porque quando olhamos apenas para este mundo, a palavra de Deus não se aplica ou não é compatível.
porque Jesus disse que aquele que ama o mundo não ama Deus. Que o nosso Pai Celestial, o Criador de todas as coisas que existem, abra a nossa mente e que renove a nossa mente para a gente desfrutar da boa e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Deus os abençoe. Amém?